Salve, galera! Cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente ao novo vídeo do Cartola Tático. Agora sobre a rodada 12, hein, Paulo? Eu me chamo Sandro Burgos, em parceria com meu amigo Paulo Analista, estamos vindo aqui para trazer novas dicas diferentes e estamos imitando. Estamos no passo 2 da rodada 12. Esse passo é analisar os palpites da rodada. Chegue com a gente e confira após a vinheta. Vamos lá, galera. Esse é o momento dos palpites. Você acha que a gente já sabe o time? Impossível. Quem diz que já tem um time montado é porque vai chutar. A gente tem que analisar aos poucos, né, Paulo? Analisamos a rodada passada, no vídeo que saiu ontem, vocês já assistiram. E vamos analisar agora quais são os cenários dos 6 jogos que vão ter. É importante que vocês estão vendo na tela 10 jogos, né? Mas os 2 primeiros de cada coluna não vão ter os jogos. Por quê? São os times que vão participar do Mundial de Clubes, né, Paulo? Exatamente. Por conta disso, a CBF acabou adiando os jogos das equipes e aí vai ser a rodada com menos jogos da história do Cartola. 6 jogos. 6 jogos e que eu adoro, porque não tem um grande favorito. Então o bicho vai pegar, todo mundo vai quebrar a cabeça. E é essa hora quem tenha boas análises, bom conteúdo, que vai imitar e vai dar boas dicas. Corre com a gente, que nesse próprio vídeo a gente vai mostrar um jogador que ninguém está pensando e que eu duvido que tenham coragem de colocar. Mas se colocar, vai imitar, acredite. Vamos começar com Bragantino e Bahia, Paulo. Bragantino favorito, né? Bahia é um bom time, mas, cara, teve até dificuldade de ganhar do São Paulo, quase reserva. Fora de casa não joga tão bem assim, né? Não jogar propondo. O Bragantino está muito arrumado, mas também não é um time que vai atropelar o Bahia. 2-1, 1-0, o que você acha, Paulo? Para mim vai ser 2-1. Acho que o Bahia ainda está buscando se consolidar fora de casa. Ele pega o Grêmio fora de casa, postura reativa, perde. Pega um Palmeiras, consegue segurar, amarrar bem o jogo, vence. Então, ainda é um time bem estável e talvez o Red Bull Bragantino seja um dos times mais constantes da temporada até aqui, né, Sandro? E aí não precisa nem falar que o nosso mito capixaba é unânime. Joga em casa, Bahia cede muito. O Puga vai jogar no lado do capixaba, não é isso, Paulo? Isso. Não, o Puga vai jogar no lado oposto. Vai jogar no lado do... que é Hurtado. Mas tem o nosso amigo também, o outro ponta, me fugiu o nome agora. Ademir, que jogou contra o São Paulo, perde muita bola também. Pontas que tem muita jogada 1 para 1, pessoal, a gente está falando taticamente, tendem a perder bola. Ele não ganha todas. Exato. Então isso favorece ao lateral, nosso mito capixaba. E aí tem o John, tem o Sacha e tem o Puga, que é um jogador muito constante, né, Paulo? É impressionante como ele sempre pontua bem. Ele é muito procurado, acionado o Bahia. E eu gosto do Jean Lucas, e foi bem, eu quase botava ele no jogo passado. Ele desarma, ele chega, ele tem muita intensidade, muita energia. É um bom jogador, eu acho. O resto do time é muito equilibrado, são bons jogadores, mas nenhum se sobressai. Vamos lá, Fortaleza e Santos, Paulo. 2 times aí meio zebrados, hein? O pior jogo, eu posso falar, Sandro, dos 6, é o pior jogo assim pra gente saber o que esperar. Porém, todos os jogos que a gente está falando aqui, Sandro, são jogos que vão acontecer daqui a pelo menos 10 dias, né? Verdade. Algumas coisas podem mudar, treinamento, mudança de treinador, por exemplo, o Sport não vai jogar, mas o Sport já mandou embora o treinador Antônio Oliveira. O Sport está perdido, né? Muitas nem coisas joga, podem né? acontecer. Nem joga nessa rodada. Exatamente, foi o que eu falei. Então, até lá, 10 dias pode acontecer muita coisa. Mas aqui, eu acho que eu vou no empate, pessoal. Concordo com você. Agora é um jogo que é engraçado. São esses jogos que tem surpresas, né? E a gente tem bons jogadores aí. Eu não acredito em nenhum dos Santos, sinceramente, só o Guilherme. Mas o Fortaleza é um time que tomou um 5-0 do Flamengo, né? Eu ainda não vi esse jogo, eu quero ver. Eu vi só os gols. Tem uns jogadores bons que realmente podem, com esses 10 dias, como você falou, da parada, voltar a fazer algumas pontuações boas, como o Pochettino, o Lucero. Quem quiser diferenciar, joga em casa, né? Sei lá, pode ser uma boa. Então vamos lá, 1-1, né? 1-1. É 1-1. Escombou. Santos jogou bem contra o Botafogo até a expulsão também, registre-se. Fez um ótimo jogo até a expulsão do Neymar. O Santos está organizado. Agora, eu sinto que ele não tem muito potencial de ataque, né? O Neymar cometeu aquela besteira de ser expulso. E você não tem um atacante realmente que decide. O Guilherme é um ponta
o meia ponta de lança, né? Mas não é um jogador que decide jogo. E um time na Série A que não tem um jogador que decida, que faça gol, meu amigo, sofre. Sofre porque para você quebrar as linhas, quebrar a defesa e ter um chute... E tem bons goleiros, né? Como o Brasil tem bons goleiros. Impressionante. A gente não tem bons zagueiros, mas tem bons goleiros. Tá aí um favoritinho aí, o próximo jogo. É o único favorito que eu acho nessa rodada, assim. É o Corinthians, é o São Paulo e o Grêmio. Eu olhei o Corinthians, né? Grêmio contra o Corinthians, um pouquinho. E o São Paulo, bem favorito contra o Vasco. Agora o São Paulo, meu amigo. Você vai confiar? Eu confiei no Mirassol, me damos mal, né? A gente foi em Oscar e André Silva. Pois é. Eu gosto muito do Luciano, Paulo, né? O Luciano é um mito do cartão. Muita gente também deve ir essa rodada no Arboleda, que tem a bola parada ofensiva muito boa. Tem gente que vai no Enzo Dias também, né? Que desarma muito, embora tá cometendo um pênalti a rodo, né? Nos últimos 2 jogos ele cometeu 2 pênaltis, mas também é uma boa peça. E Luciano, como eu falei, ele é aquele cara típico Cartola mesmo. Ele é um jogador que tem muita intensidade, ele vai no 1-1, ele tenta chutar, ele cava falta, ele desarma. É um bom nome. Acho que São Paulo ganha 2-0, 2-1, né? Eu iria no 3-1. Você tá apostando numa goleada? Goleada não. Goleada para mim é 3 gols de diferença. Mas acho que o time de Fernando Diniz, quando é pressionado, a gente sabe que é um time bem vulnerável defensivamente falando. E faz gol, né? Pode fazer gol no contra-ataque. Como ter o seu 3-1. O Zubeldia eu acho meio retranqueiro. Eu acho um time que se preocupa, é um técnico que se preocupa mais em marcar do que atacar, mas ok. Outro jogo, né, que eu falei em favoritos, não falei do Cruzeiro, né? Porém, é no Barradão contra o Vitória, que vai meter uma retranca lá, vai sair nos contra-ataques. É um jogo de ambas marcas, mas o Cruzeiro deve levar, eu acho. 2-1 Cruzeiro. O que é que você acha? Eu também acho. Acho que não vai ser uma goleada como muita gente está planejando. Né? O próprio treinador Thiago Carpini do Vitória admitiu que errou ao imaginar que dava para o Vitória fazer uma Série A com um jogo mais propositivo, tendo posse de bola. E agora ele reconheceu que vai dar uns passos para trás, jogar mais em transição, se defender primeiro, e vai jogar com linha de 5, muito provavelmente, como foi contra o Corinthians em Itaquera, né? O Corinthians que não tem um ataque tão forte assim, sem o Roberto, mas que teve muita dificuldade com os 3 zagueiros do Vitória, e acho que o Cruzeiro vai vencer, mas não vai ser uma goleada elástica assim, não. O Cruzeiro, e você pegou, eu vou pegar a linha de raciocínio, o Cruzeiro é um time que não é muito posicional, ele gosta meio de espaço, como o Matheus Pereira, Caio Jorge, né, de movimento. O Vitória não vai dar muito espaço, eles vão ter dificuldade. Então, eles vão ter que achar a bola entre linhas. Tem o Matheus Pereira, diferenciado, porém, vai ter que usar muitos laterais, que estão bons laterais, né? Sim. Então, eu acho que é um jogo realmente de poucos gols, né? Se o Cruzeiro fizer 2, o Vitória faz 1, né? Um 2-1 equilibrado aí, tá bom. Caio Jorge, Sandro, com certeza, vai deixar o dele. Sandro, vamos agora para o Atlético Inter, a gente finaliza com esse aqui, que a gente tem uma apostinha desse jogo Grêmio Corinthians. Vamos fazer agora Atlético Inter, que é um jogão, né? O jogo da rodada dos times que eram para ser mais do que são na temporada até aqui, né? Verdade. Dois grandes investimentos, a gente pode dizer assim, 2 grandes elencos, porém com resultados pífios, né? Agora a gente olha para a Libertadores, eles conseguiram os seus objetivos. O Galo conseguiu se classificar, se eu não me engano, na segunda colocação, tá no playoff, e o Inter conseguiu, né? Pô, não é fácil. Ganhou do Bahia, tinha o Nacional do Uruguai também, era bem difícil, conseguiu. Agora tá claudicante. Talvez ele jogou muita energia na Libertadores e tirou do Brasileiro. Chegou agora de voltar o foco para o Brasileiro. Acho que esse jogo vai ser bem equilibrado. Eu acho que o Galo não ganha, nenhum dos dois ganha. Eu acho que é 1-1 aí, viu, Paulo? Ou 2-2. Acho 2-2. Eu não acredito na força do Galo para ganhar o Inter, não, cara. Tem que ser um bom time para ganhar do Inter, viu? Mesmo que o Fluminense foi lá e deu 2-0, né? Uma grande surpresa. Jogou em 2 bolas, 1 bola, né? Consegue, mas o Galo vai para cima e o Inter pode se aproveitar. Chegou um grande jogo que a gente quer dar uma dica diferente. Cada jogo que a gente falou dos jogadores, e a gente sempre falou dos jogadores unânimes, né? Do Hulk, a gente não falou, né? Do Galo, o Inter tem o Alan Patrick, os mesmos jogadores. Do RB a gente falou do Sacha, do Mito Capixaba, do Fortaleza falando em Pochettino, do Caio Jorge no Cruzeiro, mas a gente quer aproveitar esse gancho. Eu acho que o Corinthians veio muito mal, né? E o Grêmio veio numa evolução, né? Apesar do ser Mano Menezes,
ele tem um bom time no Eu ia papel. perguntar isso, Sandro. Você acha que Grêmio e Corinthians? Eu acho que o Grêmio tem um leve favoritismo, por incrível que pareça, para vencer Não, esse aí o jogo. Grêmio ganha sim, Paulo, é talvez com saldo de gol, tá? Eu 2 a acredito 0. em 1-0 ou 2-0. O Corinthians, sem o Yuri Alberto, perde muita força. Lógico que o Garro tá voltando. Mas quem é que define? O Depay não é um definidor nato. É. Ele Uma é mais crise jogador de política flutuar muito ali entre grande, né? linhas, né? Eu acho que é 2-0 e o Grêmio vai, o Corinthians dá espaço. O Grêmio tem uma boa transição com o Christian Oliveira e o Bright White, né? Tem uma boa zaga. Se a gente falar do Wagner Leonardo, é um dos melhores zagueiros do campeonato. Tem um time muito equilibrado. O Mano Menezes foca. Eu acho que é um bom. Para mim, o meu goleiro é Thiago Volpe, porque o Corinthians se abre, chuta, né? E eu acho que leva o saldo. E aí tem um jogador que a gente quer, lógico que é conhecido, mas não muito visado, né, Paulo? É o nosso Vila Sante, jogadorzaço, versátil, que você vai falar um pouco dele. Fala aí, Paulo. Exatamente. Vila Sante, que é um volante com muita capacidade defensiva, volante de muita aceleração e que tem como seu principal trunfo ações que a gente está observando aqui. Desarmes, né? A gente sabe que hoje, meio campista no Cartola, com uma boa média básica em desarmes, é uma mão na roda para ter uma boa pontuação. Ele fez, a gente estava comentando aqui no off, 12 pontos na última rodada com 8 desarmes. Ainda teve Paulo, 2 finalizações para fora. Não é o meio campista que chuta tanto, que pisa para fazer gol, mas chama atenção a agressividade dele e a intensidade para encurtar, conseguir dar botes precisos e realizar desarmes. mas ele é aquele cara boxe com boxe também, né? Ele chega na área, né? Ele pode dar uma assistência, pode dar um chute, né? E impressionante como eu Só acho não que faz nesse muito gol. Cartola. Não é de fazer muitos gols. Não, gol a gente já fez alguns, né? Muito poucos, não esperamos gol, como você falou. Rapaz, se ele entregar 8 a 12 pontos, é uma mitada para o meio de campo. Se você observar, tirando a Rascaeta, cara, e o Matheus Pereira, que fez 24 pontos em uma rodada só, as outras ele está entregando 2 e 4, meio de campo tá difícil no Cartola. Tá sofrido. O ataque tá sempre garantindo, né? Caio Jorge, o Veguete dando a zicada, mas o Pulga, a gente deu uma grande mitada com o Luiz Araújo. Mas meio de campo a gente está dando vamos dar umas dicas diferenciadas, como a gente fez no Rubens, que está mantendo uma média muito boa. Estamos falando agora do Vila Sante, esquecido, né, Paulo? Estamos relembrando que o Grêmio está tão ruim que a galera meio que tira ele do mapa. O Vila Sante é um jogador que continua em alto nível. É um jogador que vence muito duelo, né? E você vê, o Grêmio é um time que agora não marca tanto na marcação individual, mas ainda assim tem muito duelo, principalmente duelo dos volantes. E o Vila Sante é um jogador com abordagem defensiva muito grande. Você vê que ele não é tão forte fisicamente, mas é um jogador que ocupa muito bem os espaços. E aí ele desarma muitas bolas, consegue ali ter um êxito muito grande. Ele tem, vamos dizer assim, ele tem, como você falou, um bom posicionamento, né? Então ele percebe. Você tem que ler, isso é o grande segredo do futebol, né? Você percebe qual a linha a marcar, né? Onde vai ser o passe, ele consegue ler bem. E ele tem o que eu chamo também, Paulo, as pernas longas, né? Ele tem as pernas largas, como o Jean Lucas. É uma característica dos dois. Se você observar, eles têm uma passada larga, isso ajuda na hora de você não precisar. Quando você tem uma perna curta, você vai ter o choque natural. Mas quando você consegue alavancar o pé e tirar a bola. Cara, e 4 desarmes, Paulo, é 6 pontos, praticamente. Então, você já garante. Sim. Se o seu time fizer 6 vezes 12, meu amigo, 72 já é uma boa pontuação. É isso aí, galera. O conteúdo bem curto, bem direto, mas é um conteúdo interessante. Como a gente falou, a gente não tem. Paulo já fez no vídeo passado, que é o primeiro passo, vamos dizer, uma armação básica do time. A gente ainda está construindo o raciocínio. Como o Paulo falou, tem 10 dias. Então, a gente não vai dar o time final ainda, porque ainda tem muita história para rolar e tem muitas novidades. E a gente vai amadurecendo. Então, chegue com a gente. Tem muita gente assistindo os vídeos e não está deixando o like. Cara, ajuda o canal aí. Deixa o like, é só um botãozinho. Né? Poxa, eu vejo assim, às vezes, 500 visualizações e 30 likes. Se não está gostando do conteúdo, diga aí o que a gente pode melhorar. Compartilhe com a galera, se inscreva. As inscrições estão bombando, estão crescendo, mas eu realmente fico triste nos likes e nos comentários. Chegue com a gente. Aqui a gente está mostrando, para fechar, nossos conteúdos, né? Praticamente diários. Então a gente faz 4 passos, como eu falei. Análise da rodada passada, palpites, análise final, live. E aí a gente ainda preenche com a análise individual, que é feita por Paulo. É o único canal com analista de desempenho profissional. Paulo trabalha com isso, vive disso.
Não é um cara que é apaixonado como eu e tem uns insights ou conhece um pouco o Cartola. Então, a gente já se aprofunda ainda mais com análises diferenciadas, como o Paulo falou, de posicionamento, como o jogador joga, a capacidade dele gerar scout. Então, é isso, Paulo. Colhe com a gente também no plano de sócio, né, Paulo? A gente ainda passa conteúdos. A gente faz os vídeos, mas tem muito segredo que a gente só passa no plano de sócio. 3 times para mitar, cada um com uma estratégia, uma moderada, né? Uma mais clássica e outra mais agressiva, além de scouts indicando quem são os jogadores diferenciados. Foi daí que a gente tirou o Luiz Araújo, né, Paulo? O Rubens, o James. Colhe com a gente, Paulo. Fala aí, Paulo, suas últimas palavras e vamos mitar, hein? É isso mesmo, agradecer a todo mundo que está chegando aqui, como o Sandro falou muito bem, conheça o nosso plano de sócios, entre em contato com a gente e venha fazer parte desse grupo que está mitando, tá? O nosso feedback é surpreendente, muita gente está acompanhando as dicas. E é normal, né, Sandro? A gente tem uma mensagem no WhatsApp: obrigado, eu escalei o Luiz Araújo, escalei o Rubens, escalei tal jogador, imitei e tal. E é esse aqui o nosso foco, ajudar você, cartoleiro, a imitar cada vez mais. Cara, e engraçado, a gente está tendo coragem de falar assim, não bote tal jogador, não bote Matuzinho, não bote... Como é que você fala, não bote Garro? O Garro é um craque, mas a gente analisa todo o cenário, volta de contusão, então, e a gente indica também quem botar, como foi o Luiz Araújo e foi o craque Betano. Não é fácil, ninguém escalou. Da minha liga, ninguém escalou. Minha liga tem 35 pessoas, ninguém escalou, só os meus 2 times, Paulo. É isso aí, cara. Valeu, Paulo, obrigado e vamos por mais. Um abraço.